O adultério começa muito antes da traição acontecer? Ele contou que ele é divorciado e o motivo do divórcio dele é porque a esposa ficou sem fazer relação sexual com ele 2 anos sem nada. No final, ele acabou caindo com a outra pessoa e eu digo o seguinte, aqui, esse adultério, ele começou por meio da esposa. Ju, era uma questão de saúde? Não era uma questão de escolha, de interpretação. Olha, eu como pastor local, já vi isso acontecer muitas vezes. Muitos casais têm uma vida de fachada. O adultério, ele começa muito antes da traição acontecer. E a maioria dos casais só percebe quando já é tarde demais. Nesse vídeo, você vai ver uma conversa profunda que revela sinais que muitos ignoram dentro do casamento. E mostra como pequenas atitudes podem abrir portas para grandes feridas dentro da relação. Será que existe alertas que quase ninguém percebe? O que foi dito nesse vídeo pode fazer muita gente enxergar o próprio casamento de uma forma totalmente diferente. Assista esse vídeo até o final e descubra algo que pode mudar sua maneira de ver a fidelidade no casamento. E já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que podem fortalecer sua vida e seu relacionamento. Você só está colocando onde é que começa o problema. Exatamente. Então começa ali, inicia ali, porque a gente compreende que existe uma necessidade que ela é uma questão vital. O apóstolo Paulo vai dizer... Vamos lá, a mulher que te procura mais comunicação, falta de comunicação, o que mais? Adultério, sexualidade. Adultério e sexualidade. Exatamente. Dá para fazer um pódio? Qual que é o número 1, número 2, número 3? Comunicação, adultério e sexualidade. Falta de comunicação ou problema na comunicação. O que você chama de comunicação? Como que é isso? Vamos lá. As pessoas, quando elas estão com problema na comunicação, elas não sabem disso. Normalmente, elas vão me procurar e eu identifico que o problema é na comunicação. E elas não estão sabendo Não estão sabendo. O que elas falam? Briga demais. Tô brigando muito. Isso é um problema na comunicação. Adultério, por incrível que pareça, ele começa com problema na comunicação. E sexualidade, principalmente, dentro da comunicação. Então, se você fosse organizar um pódio, comunicação. Principalmente. Depois. Adultério. Exatamente. Quando você chama adultério, você está falando a pessoa que... O adúltero que te procura ou... Quem foi traída. A traída te procura. Principalmente quem foi traída que me procura. Homens também. Mas é principalmente homens mulheres. Também procuram? Também. Então sabe o que... É porque para homem é diferente, né? A forma como a mulher identifica o adultério é de um jeito, a visão dela é e para o homem é completamente diferente. Então, vamos falar disso? Como que é perfeito. Isso? Quando uma mulher ela é traída, a primeira pergunta que ela faz é, você gosta dela? Você se apaixonou por ela? Ela tá preocupada com o coração dele. Eu perdi ele. Eu vou perder para essa pessoa? A primeira pergunta que o homem faz quando ele descobre uma traição é, você dormiu com ele? Tocaram no que é meu? Transou com ele ou não? Só foi beijo? Qual é o nível? Foi uma conversa? Foi um beijo ou você chegou às vias de fato? Aqui é onde a gente vai dividir. O número de homens é muito pouco dos que ficam. Quando ele descobre que alguém tocou na esposa dele. É muito pouco. Mas as mulheres, diferente dos homens, eles não querem tratar sobre isso. Terminou, eu só quero cobrir minha vergonha e sair de perto. O homem é como eles acreditam que vão lavar a honra deles. É saindo da relação. Já a mulher não. Quando ela descobre uma traição, obviamente nós não estamos falando de uma totalidade, mas majoritariamente elas querem buscar como que eu resolvo isso, como que eu volto para ser feliz, como que eu trago meu marido de volta para dentro de casa. A visão e o comportamento é bem diferente. No caso delas, querem resolver logo, trazer o marido e acabar com aquela mulher perto dela. Tira ela daqui, como que eu faço isso? E o homem é diferente, ele quer ir embora e não quer que ninguém comente sobre isso. Caramba. E hoje, esse é o número 2 desse pódio, né? Mas você disse que até quando chega na situação da mulher, por exemplo, que foi traída, isso começou também com a falta de comunicação? Como que é? Inicial, o que a gente precisa entender? O que é vital o nosso coração é vital. Se ele parar, ali a gente está comprometido, acabou. No casamento, a comunicação ela é aquele ponto vital. Se o casal ele alinha isso aqui, ele consegue alinhar qualquer outra coisa. Por exemplo, tem uma frase que diz assim, quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Isso é comunicação. Então, se eu estou passando por algum sentimento, que ele é um sentimento perigoso, e eu tenho liberdade com a comunicação alinhada para conversar com meu esposo, com a esposa, falar, tô sentindo isso. Quando eu olhei para fulano, eu senti isso, você ora por mim, você não vai precisar confessar um pecado. Mas eu acho que um casal, de cada 10 casais, quantos que tem a liberdade de falar isso um pro outro? É muito pouco. Se pudesse metrificar, eu diria 1, 2. Tipo, a Maria chega no João e fala assim, nossa, quando aquele rapaz me falou bom dia, me deu um negócio por dentro. Não. Acho que o marido não vai gostar de ouvir essa história. E a mesma coisa o contrário, quando aquela moça passou, não sei não. Exatamente. Assim, qual que é o objetivo dessa comunicação? É buscar ajuda. Se eu consigo resolver isso sozinho, poxa, eu olhei para aquela pessoa, senti isso, eu já sei, eu preciso me afastar, parar de ter tanto contato, porque sentimento ele vai esfriando e logo isso vai passar. Eu consigo fazer isso só? Maravilha, você resolve ali. Mas eu não consigo, eu preciso mesmo de ajuda, porque eu tô pensando muito
muito nessa pessoa. Um casal ele precisa ter essa maturidade de compreender que quando você se casa, você não deixa de admirar o belo. Você consegue discernir, fulano é bonito, fulano é feio. Eu consigo identificar isso. Qual é a diferença? É a forma como eu olho. Tem pessoas que elas não conseguem controlar isso aqui. E se eu tenho essa maturidade, liberdade para levar para dentro do meu casamento e falar assim, olha, eu preciso mesmo de ajuda. Tem até um testemunho de um pastor que ele é muito famoso, ele comenta sobre isso, algo que ele fez semelhante com a esposa, de confessar, de pedir ajuda, de oração, e ela foi lá e orou. Isso aqui é maturidade, é parceria. Mas aí, e se ela quiser orar com imposição de mãos? Tipo, exatamente. Há uma grande probabilidade. É uma grande probabilidade. Com imposição de mãos. Peraí que esse Satanás vai sair na base da porrada. Há uma grande probabilidade. Eu acredito que, assim, a leveza... Eu me recordo no meu primeiro mês de casamento. Eu sento com meu marido, sento com ele e falo assim... Dia, o seguinte, nós acabamos de nos casar. Nós dois tínhamos 23 anos. E eu falei, nós vamos passar por muitas coisas, das quais nós nem temos ideia ainda de como que será. Mas eu tenho consciência que pode acontecer de, futuramente, em algum momento, você sentir seu coração palpitar por alguma pessoa. Eu quero te fazer uma aliança com você aqui. Quando isso acontecer, eu peço que você me peça a oração. Me dê a oportunidade de lutar em espírito para evitar que um problema como esse se enraize em nosso relacionamento. Que legal, cara. E aí ele sentou e disse, pode ser que você não tenha tanta liberdade para falar, olha, Ju, eu ouvi uma pessoa e sentir isso. Você tenha medo, receio. Saiba que você tem uma esposa madura para ouvir. No entanto, se você não conseguir falar, não tem problema. Só fale assim, Ju, ore por mim. E o Espírito Santo vai me conduzir sobre como orar. Mas me dê a oportunidade de saber o que está acontecendo dentro do meu casamento. Antes de que Satanás encontre uma brecha e faça ali um escarcéu, né? Cara, isso é muito legal, né? Se todo casal tivesse essa maturidade, compreensão ou liberdade. Possível. Eu acho que as pessoas, elas lidam com o relacionamento muito no âmbito sentimental. Ele não é só sobre sentimento. Porque nem sempre você vai estar amando muito aquela pessoa apaixonada. Às vezes você vai estar, eu quero ficar um pouco só, eu não quero... Isso não é motivo de divórcio, de separação. Você precisa trabalhar no relacionamento no âmbito racional. Na razão. Casamento é razão. O sentimento, ele faz parte, mas ele é principalmente razão. Se a gente for agir sempre no âmbito sentimental, não tem como um casamento sobreviver. Porque tem hora que você vai estar aborrecido, mulher, por exemplo, ela tem vários períodos no mês. E um desses períodos, ela não quer ver o marido perto. Agora, imagina se ela reage de acordo, o que acontece muito, de acordo com os hormônios dela ali. Sai de perto. Não posso fazer isso, meu marido. Ele é o meu marido. Então, eu preciso respeitá-lo, independente do que eu estou, do meu estado emocional naquele momento. Não tenho condição de falar? Não tem problema. Meu bem, você me dá um momento, por favor? Eu tô precisando ficar sozinha. Pronto, resolve isso. É racional. Se eu agir dessa forma, qual o resultado que eu terei? Normalmente, a gente age e depois pensa, né? Quando pensa. E ainda reclama do resultado que teve. Né? Se eu começar a pensar no depois, antes de agir, eu consigo escolher as minhas ações de maneira muito mais assertiva. E as coisas se tornam mais simples. E você vai perceber o resultado no final do relacionamento. Ju, essa diferença que você falou sobre a visão do homem quando é traído e a visão da mulher como é traída, quando é traída, eu nunca tinha pensado nisso. Se é diferente, e eu acho que você tem razão, também é diferente a forma de resolver? É diferente, porque na verdade nós estamos tratando com seres que não são apenas fisiologicamente diferentes. Obviamente, um homem ele é diferente da mulher desde quando você olha para eles. Mas como lidam com questões no relacionamento também é diferente. Nós estamos falando de um ser que é racional. Homens são racionais. As mulheres, elas são emocionais. Isso aqui já é muito fácil. Se você virar para uma mulher, eu costumo usar esse exemplo e falar assim, é branco. Ela branco o quê? Não, branco é branco, ela não. Tem branco off, tem branco gelo, tem branco... Para o rapaz é branco, pronto, acabou, resolve a história, vamos embora. Então a maneira deles lidarem com isso, ele é bem diferente. No caso da mulher, ela quer saber o que ela pode fazer para resolver. No caso do homem, dificilmente ele vai buscar resolver em questão de adultério. Mas já aconteceu. Por exemplo, a gente teve Como assim dificilmente ele vai querer resolver? Não, ele quer terminar. Entende? Ele não quer resolver para restaurar. Se tiver uma prova, tá, ele falou, já era. Descobrir, vi foto, vídeo, confissão, alguma coisa, dificilmente ele quer. Apesar de poder, existe. Ju, você já conheceu alguns. Lá no retiro que a gente faz, que é focado em restauração, eu me lembro de a última edição. No primeiro dia do retiro, um casal procura gente bem choroso, e ele era dirigente de uma igreja, estava com a sua esposa, e ele veio perguntar, falando assim, Ju, a gente veio e eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu, sinceramente, no meio do caminho, eu pensei em voltar. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu não quero esse casamento. E eu perguntei, por que você não quer esse casamento? Ele, pergunte pra ela. E ele havia descoberto que ela traiu ele com um colega de trabalho. E ela chorava muito, pedia perdão, e entrou num loop que todo mundo quer entrar, né? Tentar justificar por que ela traiu. E ele dizia, como que vai ficar minha honra agora?
Como que eu vou olhar para as pessoas? Você percebe a classificação? Como que eu vou olhar para as pessoas? Eu fiz, bom, vamos dar um exemplo. A dor é diferente, do homem e da mulher, né? Então. É diferente. Com ele, atinge muito no ego, muito na identidade. Muito, se eu for homem e eu quiser continuar zelando pela minha identidade, eu preciso encerrar essa relação. Se eu continuar, não. Quer dizer que eu sou menos homem, que eu sou bobo, vou ser chacota, os amigos vão me chamar de corno. E mulher não se importa. Ela ainda conta. Eu fui traída e restaurei meu casamento. Normalmente, rapaz, mas melhor não contar esse testemunho, né? Deixa esse testemunho pra lá. Deixa esse testemunho, que até entre eu, você e Deus, né? E graças a Deus nós conseguimos conduzi-los até a restauração. O primeiro ponto sempre foi: uma ovelha sua, quando te procurar, nessa mesma situação você aconselharia. E eu aconselharia a restaurar. Eu fiz por qual meio? Por meio da palavra. Eu acredito que por meio da palavra de Deus. Quando nós estamos buscando ser parecidos com Cristo, se torna até mais fácil. Não é que não haverá dificuldade, mas se torna mais fácil tomar a decisão do perdão. Uma pessoa, por exemplo, Ju, e um rapaz que quer restaurar, o que ele precisa entender primeiro? Ele precisa primeiro entender que a identidade dele, que o relacionamento dele não é o erro que foi cometido. Ela não é só aquilo. Se, obviamente, aqui vamos entrar em um parênteses, ela realmente estiver arrependida e decidida a mudar. Porque tem questões que a pessoa ela quer continuar o relacionamento, mas ela não está arrependida. Vamos lá, vamos uma outra pergunta, se você me permite. Perfeito. Você já disse que o homem enxerga diferente quando é traído, a mulher enxerga diferente quando é traída, eles estão olhando em coisas diferentes. Exato. Faz sentido. O que acontece com a pessoa que trai? O homem e a mulher? Você disse que a mulher quer sempre ficar justificando? Isso é o homem? Sim. Não. Normalmente eles tentam buscar uma justificativa. Eu fiz isso por causa daquilo. A pessoa que traiu, existem diversas formas. Essa que a gente precisa entender. Tem gente que acha que traição é só questão de caráter. Quem ama não trai. Você já deve ter escutado isso, né? Quem ama não trai. E não necessariamente tem a ver com sentimento. Porque o sexo para a mulher, ele é sensorial, ele é sentimento, ele é o envolvimento. O homem consegue dividir eu posso falar essa palavra? Tá tranquilo, não derruba não, tranquilo. Né? O homem, no caso do homem, ele consegue dividir. O sentimento é uma coisa, o sexo é outra. Ele consegue dormir com a mulher que ele não tem sentimento nenhum por ela, levantar e ir embora. Porque ele divide isso perfeitamente cognitivamente. A mulher não, ela se envolve mesmo emocionalmente. Na maioria das vezes, né? Porque isso também não funciona pra todo mundo, né? Não é uma regra. Quando a gente fala nesses termos, nós estamos falando de um nível majoritário. Normalmente a maioria vai por esse caminho. Não necessariamente todos irão pelo mesmo caminho. E no caso da pessoa que foi traída, ela pode ter diversas justificativas. Existe a traição que, inclusive, ela é iniciada pelo outro. Calma aí, me fala mais sobre isso. Perfeito. Certa feita eu estava no Uber e o rapaz começou a confessar uma dificuldade que ele teve, o motorista, né? Falando do Uber. E ele falando de onde... Ele que trai... Mas o cara sabia que era você? Não sabia. Eu falo assim, o chamado me chama. E eu quieta. Ele falou assim, irmã, você estava na igreja? Tava, rapaz, eu terminei aí meu casamento. E aí começou. Eu fiz, eu entendi. Ele que tinha que te pagar no fim. No final. E ele contou que ele é divorciado e o motivo do divórcio dele é porque a esposa ficou sem fazer relação sexual com ele 2 anos sem nada. No final, ele acabou caindo com a outra pessoa e eu digo o seguinte, aqui, esse adultério, ele começou por meio da esposa. Ju, era uma questão de saúde? Não era. Era uma questão de escolha, de interpretação. Olha, eu como pastor local, já vi isso acontecer. Muitos casais têm uma vida de fachada, não tem sexo. Exatamente. E é bíblico, pastor. Em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não se neguem um ao outro, a não ser que seja por mútuo consentimento, para se dedicar às vossas orações. Por um determinado tempo, e logo após voltem a ter os seus encontros para não serem tentados por não poderem se controlar. Então, eu sabendo, inclusive nesse mesmo capítulo, logo no início, o apóstolo Paulo vai dizer, pague a sua esposa e ao seu marido a devida benevolência. Então, é um direito do cônjuge ter uma relação sexual. Se eu me omito, eu também me responsabilizo pela ausência de controle que a pessoa possa vir a ter. Então, por exemplo, a mulher nega a vida sexual para o marido, você entende que o adultério começa por ela. Foi gerado ali. Isso não vai justificar. Então tá tudo bem? Isso não é uma justificativa. Não está tudo bem. Não é um direito da pessoa. Não é um direito cometer o adultério. Então o erro de um não justifica o erro do outro. Mas você está colocando onde é que começa o problema. Exatamente. Então começa ali, inicia ali. Porque a gente compreende que existe uma necessidade que ela é uma questão vital. O apóstolo Paulo vai dizer, o corpo da mulher já não é mais dela, mas do marido já não é mais dele, mas da sua esposa. Então é necessário que tenha essa sensibilidade, compreensão da responsabilidade. Eu não diria obrigatoriedade, mas da responsabilidade íntima para não gerar esse tipo de adultério, porque pode vir o adultério virtual, o adultério por meio de pornografia e pode vir a consumação de fato do fato. E ele comentou sobre isso, que o divórcio dele... Então ele ficou 2 anos... 2 anos sem ter relação. E aí, obviamente, o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Ele viu a brecha que estava aberta ali. O que ele fez? Leva uma ex do rapaz para manter contato com ele. Fragilizado, aborrecido com a esposa, ali ele caiu. E hoje ele está casado com essa moça que foi fruto do adultério dele.
É por isso que eu digo, tem adultério que ele é iniciado pelo outro, não por quem cometeu, o que não vai justificar, mas explica o que foi que aconteceu ali. E não só isso, existem adultérios que eles vão começar pela necessidade da mulher. Por exemplo, por que a mulher trai? Normalmente, a mulher não trai pelos fatores que o homem trai, não é por desejo sexual. Normalmente a mulher vai trair por desejo de cuidado, de contato. O marido que nunca elogia a esposa, nunca tem tempo pra ela, nunca a trata bem. Ela chega no trabalho, aí tem um tal de Ricardo que vai falar, seu cabelo tá lindo hoje. Ela sabe que aquilo não tá certo. Você cortou o cabelo? Aí ela começa a se alimentar. O envolvimento começa aí. A ausência de reconhecimento, de elogio, de contato, de carinho do esposo, abre uma brecha dentro do coração dela que outra pessoa vem pra preencher. Novamente. Quer dizer, mesmo que... Porque, por exemplo, você está dizendo assim, quando a mulher nega a vida sexual é um problema para o marido. Quando o marido nega esse, eu não sei como é que eu vou chamar. Sim, um alimento emocional para ela. Esse contato o tempo todo, emocional, elogio, não sei o quê, mesmo que tenha vida sexual normal. Ainda assim, porque, vamos lá, aí entrou outro ponto. Quando o marido trata assim, normalmente a vida sexual ela não é plena. Porque para a mulher, a intimidade sexual, ela é uma resposta a uma emoção. Então ela pode até ter relação com ele, mas ela não está bem com aquilo. Para o rapaz, ele tá tudo bem. Ele brigou de manhã, bom namorar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para ela, não. Ela vai carregar aquilo, inclusive, para intimidade. Então, ainda que tenha relação sexual, para ele vai estar ok, mas para ela não tá. Então, existe uma abertura ali, que, obviamente, se ele não preencher, ela vai ficar ou numa necessidade emocional, ou aquilo vai ser preenchido de uma forma incorreta. E aí entra por isso que a palavra de Deus vai dizer que o marido deve amar a esposa. E você tem essa ideia, ou algum dado, por exemplo, quanto tempo demora, por exemplo... Ricardo lá no serviço, que tá falando, nossa, hoje você não sei o que, hoje você não sei o que lá, até a mulher cair nessa lábia, e quanto tempo demora pro homem cair nesse negócio? Eu acho que o homem cai mais rápido, né? O homem cai bem mais rápido. No caso da esposa, da mulher, não existe um tempo para metrificar, depende muito de quanto ela tá sofrendo. Não de quanto tempo o rapaz está investindo, mas de quanto ela tá sofrendo dentro de casa. Esse é um ponto. Para o rapaz, ele só precisa se justificar. Ela não namora comigo, é por isso que eu fiz. Eu me recordo de um homem que ele veio chorando em um atendimento, chorava muito, dizendo que não sabia o que fazer, porque ele se sentia muito sujo, porque ele pagava prostitutas para ter relação sexual, porque ele achava... Mas em casa não tinha também? Não tinha em casa. A esposa sempre... E era pior, ela não só negava, ela enxotava. Então sai pra lá, aquela humilhação... Não gosto, não me toque. Então assim, aquela humilhação fez com que ele olha a interpretação dele. Se eu for conquistar uma mulher, é mais traição do que se eu pagar para uma mulher. Então ele foi por esse caminho, queria resolver isso, obviamente que isso se resolveria tratando o cerne do problema, que era a intimidade e a sexualidade. Na verdade, era a mulher dele o problema, né? Porque uma mulher que faz um negócio desse com o cara... E quando você encontra essas pessoas que dá vontade de bater, mas a gente não pode falar isso? Não pode. Aí a gente primeiro, né, pede ao Espírito Santo que nos ajude. E aconteceu recentemente. Eu tava numa palestra e a moça pediu uma palavra pra tirar uma dúvida, dizendo que já tava dormindo em outro quarto, que o marido dela ficava indo atrás dela e ela queria separar. Queria um respaldo bíblico pra isso. Eu fiz, olha, você não tem respaldo bíblico nenhum pra uma separação e um segundo casamento, se esse for seu objetivo. Nesse caso, o que você precisa fazer é vestir a roupa da humildade. Você não está enxergando seu marido como marido, você está enxergando seu marido como um adversário. E naquela ocasião, pelo que ela relatou, ele não tinha um comportamento de adversário. Porque tem marido que tem comportamento de adversário, mas ele não tinha. Como assim comportamento? Me fala disso aí, como que é? Perfeito. O comportamento de adversário é quando a pessoa, ela ofende, ataca com muita facilidade, se compara, diminui a outra pessoa. É como se fossem inimigos. Eles vivem como inimigos. No caso do marido dela, não era isso, pelo contrário. Ele buscava, tentava sair, ele tentava de alguma forma reconquistá-la. Só que ela já tinha construído nela mesma isso aqui é um ponto bom pra gente falar sobre isso. Ela construiu um afastamento, uma frieza, por meio de uma programação. Eu vou tentar não ser muito técnica nesse ponto. O nosso cérebro, ele vai agir com repetição. Ele não vai entender o que é mentira do que é verdade. Ele não entende o que é ficção do que é real. Que ele vai entender o que é repetição. Ele vai trabalhar na repetição. Quando você repete demais um comportamento ou uma palavra, vai gerar uma sinapse neural, que é um caminho ali de repetição automático, e ele vai começar a identificar e estimular em você comportamento com base naquilo que você está repetindo. Então, se eu fico, tá vendo? Ele tá gordo, ele não tá fazendo isso, ele não tá resolvendo, eu estou gerando um caminho no meu cérebro que é só para identificar defeitos. Então ele vai com facilidade identificar defeito, até o que não era defeito, ele transforma em defeito. E isso vai gerar uma repulsa nessa mulher. Gerando essa repulsa, ela vai ficar com frieza, com afastamento, ela não consegue se conectar intimamente com o seu marido. Tudo que ele fizer pra ela, se ele respirar do lado, ela se irrita, porque ela gerou essa repulsa. Tem como restaurar? Tem, só fazer o caminho contrário. O mesmo caminho que eu fiz para construir essa repulsa, eu faço o contrário. Começo a identificar, mencionar, verbalizar e buscar. Até que o meu cérebro ele faça uma nova sinapse neural, um novo caminho. E ele comece a identificar. Eu diria que demora algumas semanas. Pelo menos aí umas 4, 6 semanas. Se ela fizer continuamente.
Não vai demorar. Algumas semanas eu não acho que demora muito para quem poderia passar a vida Exatamente, toda naquela situação. É igual quando você tá buscando um carro, né? Você tá lá dirigindo, você fala, puxa, eu quero comprar aquele carro ali. Aí começa a aparecer o carro. Exatamente. É que teu cérebro identificou aquela imagem como uma imagem que você se interessa. Então você começa a identificar em vários... Não é que ele apareceu, ele sempre esteve ali. Você só não percebia isso. Era como se fosse um acessório normal. Cara, Mas que como legal, você tá eu não buscando... sabia que o cérebro você podia... Treinar. Isso adestrar o seu cérebro. Isso se chama pra isso. neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se adaptar, ser treinado para tudo e qualquer coisa que você quiser fazer. A propósito, tem na Bíblia algo parecido com isso, quando diz assim, digo fraco, eu sou forte. Ele não tá mandando mentir, ele tá falando treine para pensar que você é forte, porque se você pensar que é forte, você começa a agir de tal forma, e o teu cérebro manda comando pro corpo. Até aquele texto fala que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, assim como o homem se imagina em sua alma. Então é a base de que você pode treinar a sua realidade apenas mandando comandos pro teu cérebro. Isso é muito intencional. Se você chegou até aqui, deixa abaixo o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Jesus abençoe você, Jesus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.